Em 2017, eu fiquei muito doente. E eu me lembro de acordar de madrugada, tossi tanto, parecia que eu ia morrer, parecia que eu ia vomitar. Eu cheguei a engordar 10 quilos em menos de 3 meses. Uma alergia que apareceu do nada. E eu tinha minha saúde muito bem, de repente eu senti que assim, meu intestino não funcionava mais direito, minha respiração não funcionava mais direito, eu me sentia cansada o tempo inteiro, a minha voz estava sempre anasalada, eu estava completamente entupida, parecia que eu estava gripada e com uma gripe forte, e qualquer coisa que eu comia me gerava uma reação alérgica desproporcional. Assim. E eu fui a muitos médicos, fiz muitos tratamentos, e para mim era muito difícil, porque eu sempre fui uma profissional de saúde, e eu sempre falei muito de saúde para as pessoas. Só que naquele momento, como é que eu ia falar de saúde para as pessoas se eu estava doente? E muito pior, eu não sabia o que podia me melhorar. Eu fiz de tudo, eu fui a vários tipos de médicos. Eu fui acho que uns 10 médicos diferentes. Fiz muitos exames, eu fiz teste no sangue, no cabelo, hormônio, todos os testes alérgicos que você pode imaginar. Eu lembro que no final de uma das consultas, o médico falou assim, olha, você não pode comer nenhuma proteína animal, você não pode ovo, não pode carne, não pode peixe, não pode nada, você não pode comer nenhum tipo de farinha, leite, nem pensar, e aí é que saiu aqui no seu exame, ó, que também você não pode comer nem arroz, nem gengibre e nem hortelã. Eu saí do consultório e falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu não posso comer nada. Eu já não estava comendo, minha alimentação estava muito restrita, mas eu continuava engordando, eu continuava inchada, eu continuava tossindo, eu continuava desanimada, eu continuava cansada, meu cabelo caía. Foi um sofrimento gigante porque não foi só 2, 3 semanas. Eu fiquei assim durante 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano sem ninguém saber o que eu tinha. Eu fiz todos os tratamentos que você possa imaginar. Com tratamentos convencionais, com medicação, tratamentos homeopatas, com ozônio, com floral, com dieta. Falavam que era uma coisa, aí eu tentava fazer e não funcionava. Falaram que era outra, eu tentava fazer e também não funcionava. E eu chorava demais, eu chorava muito, porque eu lembro de em encontros de família, eu não podia comer. Porque se eu começasse a comer, eu ia começar a tossir. E aquela tosse que incomoda as pessoas, sabe? Que você não consegue disfarçar. Você tem que sair do lugar pra conseguir tossir. E aí vai começar a ficar vermelha, começar a ficar inchada. E ia começar a falar de uma forma anasalada. As pessoas iam perguntar o que estava acontecendo comigo. Eu lembro que eu sempre dei aula online para milhares de pessoas simultaneamente, né? Nessa altura, em 2017, assim, eu já tinha mais de 30 mil alunos. Já tinha o canal do YouTube muito grande. Então eram aulas para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e toda vez que eu dava aula, eu saía chorando da aula, porque era a aula inteira as pessoas perguntando se eu tava gripada, se eu tava bem, o que tinha acontecido comigo, e eu não tava mais conseguindo trabalhar direito, pra mim tava muito, muito difícil, e eu não tava entendendo por que eu conhecia tanto sobre a área de saúde, eu já tinha ido em tantos médicos e nada resolveu o meu problema. E aí, um dia, conversando com o meu marido, ele me disse assim, eu creio que você tem espiritual. E na hora eu não entendi, sabe? Falei, espiritual nada, tá maluco ele. Eu tô bem, acredito em Deus, tô tranquila. Mas ao mesmo tempo, depois de 1 ano, você começa a pensar, não, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tá acontecendo comigo. E foi então que eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, será que é algo que eu preciso fazer com relação a isso, né? Porque assim, emocionalmente eu tava bem, muito bem casada, meus filhos, profissionalmente eu tava super bem, só que o físico tava realmente gritando, alguma coisa tava me dizendo que eu tava muito mal de saúde. E aí eu me lembro que eu falei, tá bom, então se é isso, eu quero entender o que é pra mim, isso, será que é isso, né? E depois de 1 ano eu falei, vou tentar isso, o que é? E me chamaram pra um evento de 3 dias, onde me falaram assim, olha, é um evento muito legal, você vai ouvir bastante da palavra de Deus, você vai lá louvar e tal. Eu falei, é tipo um retiro? É tipo um retiro. Aí eu falei, bom, não tenho nada a perder e, enfim, já tô tão doente. Aí nós fomos, cheguei, e no primeiro dia, eu não queria ficar, eu tava assim irritada, porque eu andava muito irritada, porque a doença te deixa irritada, né? Então eu andava bastante tempo. Muito tempo, e eu tava muito irritada, eu tava muito arredia, já tava, tudo eu achava que já não ia me melhorar, porque já tinha feito tanta coisa, você começa a perder as esperanças. E aí eu lembro que no primeiro dia
a gente chegou nesse lugar, eu cheguei, eu dormi, aí no dia seguinte eu acordei, aí eu fui para um lugar que estava tendo um louvor muito bonito, e eu sempre gostei muito de música, né? E aí eu comecei a louvar e tal, e aí na primeira palavra que a pastora falou, eu desabei a chorar, porque eu tava tão cansada, eu falei, como é que eu consegui chegar até aqui depois de tanto tempo? Eu não aguento mais. Eu lembro que eu me joguei assim, no colo de uma pessoa que eu nem conhecia, um facilitador ali, e comecei a chorar, e ela começou a falar de Deus pra mim, e ela começou a falar de Jesus pra mim, e começou a falar de coisas que eu precisava até me consertar, coisas que eu precisava me arrepender, processos que eu precisaria passar com Deus, aceitar a paternidade do Senhor, enfim. Eu lembro que naqueles 3 dias foi assim, divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que eu estava buscando saúde física no lugar físico, mas que o que eu precisava era de saúde espiritual. E aí eu comecei a ficar saudável no espírito a partir daqueles 3 dias. Eu perdoei quem eu precisava perdoar, eu aceitei Jesus como meu Salvador, conversei com Deus e mais do que isso, entreguei para Ele. Eu falei, Senhor, essa aqui é a minha condição e eu já fiz de tudo. Eu não tenho mais o que fazer agora, o Senhor pode fazer por mim. E aí eu lembro que a gente orou muito e quando terminaram os 3 dias, eu lembro até hoje que eu comi. E aí quando eu comi, eu não senti mais nada. Depois de 3 dias, eu não acreditava porque eu saí dali. E eu nem gosto de comer coisa com glúten, eu não gosto de comer porcaria, mas eu comia. E eu ria, porque eu falava assim, não é possível, não tá acontecendo nada. E eu fui curada de uma maneira assim que a medicina nunca vai conseguir explicar. Mas eu sei que eu fui curada pelo meu Deus, porque eu já tinha tentado de tudo. E eu sabia o que eu estava tentando, as coisas mais modernas, as coisas mais tecnológicas, e eu sabia o que eu precisava, que eu estava precisando na área da saúde, mas eu não sabia o que eu precisava no meu espírito e na minha alma. E quando eu entendi e eu até conto isso no livro, né, esses princípios para você ter essa saúde, que eu chamei de saúde do reino, porque eu não conhecia saúde antes disso. Deus me mostrou o que é a verdadeira saúde. Deus faz a gente passar para depois ensinar. E é tão lindo isso porque Ele me deu muitas chaves por conta desse meu processo de buscar essa cura e ter conseguido essa cura dessa forma, porque da forma que Ele fez comigo, não tem como eu não dizer que foi Ele. E eu sou um testemunho vivo. E faz depois de anos que eu consegui entender que esse testemunho ele precisava chegar nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão buscando saúde no lugar errado. Só que Deus tem saúde em abundância para nós. Deus tem cura para nós. Deus tem coisas lindas para nós. A palavra diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E abundância é até mais do que a gente precisa. Então Deus tem saúde para a gente até mais do que a gente precisa. A gente só precisa saber buscar. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois disso eu comi a palavra de Deus, voltei a louvar na igreja, que eu tive um processo aí que eu tive que perdoar a igreja, enfim, que é para um outro momento, eu até posso te contar, mas tive que perdoar e voltei a louvar. Então eu entendi que a Bíblia traz muitas chaves sobre a nossa saúde, simplesmente a gente não conhece, ou então a gente lê aquilo e não entende que é pra gente. Mas quando a gente começa a aprender esses princípios e a gente começa a buscar a saúde no lugar certo, saúde mental e saúde física vem por consequência, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que cura. A Bíblia tem, muita gente já escreveu até sobre isso, né? A Bíblia tem princípios para uma família bem abençoada, tem princípios para finanças, né? Tem vários princípios para várias áreas da vida, né? Deus te mostrou princípios para a saúde. Pois é, princípios para a saúde e que muitas vezes a gente não sabe que é pra gente. A gente vê Jesus curando na Bíblia e a gente fala assim, nossa, que legal, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico. Ah não, mas o meu caso... E aí a gente não entende que quando a gente é filho de Deus, a gente tem essa herança da cura que foi comprada por Jesus na cruz por nós. Mas a gente não toma posse disso. A gente não fala assim, Jesus, eu entendo que o Senhor morreu para me salvar e também para me curar. E eu já fui curado. E a gente não exerce a boa domínio sobre o nosso corpo, a gente não jejua, muitas vezes a gente não perdoa. E a gente não tem essa fé tão fortalecida num Jesus que cura, que não cura só naquela época, ele curou ontem, ele cura hoje, ele vai curar sempre. Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo.
Deus não muda, Ele é um Deus que cura. E aí a gente começa a acumular toxinas no nosso corpo, porque a gente não cuida bem do nosso corpo também. Acumula toxinas porque a gente pensa errado, a gente tem um monte de sentimentos que fazem mal. A Bíblia fala pra gente, se você é desanimado, como que você vai ficar saudável? A Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos, que um coração oprimido resseca os ossos. Ou seja, a Bíblia diz que se nós não estamos bem da mente, também nós não estamos bem do corpo. E aí que a gente começa a entender que Deus já colocou tudo ali pra gente. A gente só precisa decifrar, entender, colocar em prática, porque a cura já foi decretada sobre a nossa vida assim que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Esse livro vai ajudar muita gente